Justiça, que reafirma, e lógico, seria absurdo não fazer isso, mas felizmente nós temos aí o respaldo dos tribunais, reafirma essa competência, essa prerrogativa, esse poder-dever do Conselho do Direito da Criança de deliberar políticas públicas, e políticas essas que vinculam o Executivo. Quando a gente fala em Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, dá a impressão que a gente está falando de um ET, né? Um troço assim que surge do nada, de repente vem com uma deliberação, aí a deliberação cai no colo do prefeito, o prefeito olha para aquele troço lá e não sabe o que fazer, joga fora. Meu Deus, qual é a característica básica do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente? É a sua paridade. Paridade entre governo e sociedade. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente não é estranho à estrutura de governo, mas sim integra essa estrutura, faz parte. É a Constituição Federal que diz isso, é a lei que diz isso. O governo, na área da criança e adolescente, não mais pode agir sozinho, vai ter que ouvir a sociedade e vai ter que levar as suas propostas orçamentárias para todas as áreas e também para a área da infância, perante a sociedade, vai ter que discutir com a sociedade o orçamento. E veja, essa obrigação do Executivo discutir o orçamento com a sociedade, sequer está prevista só no Estatuto. Sequer está prevista só na Constituição, só entre aspas, né? Mas também é prevista na Lei Complementar 101, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e também é prevista na Lei 10.257, o chamado Estatuto da Cidade, em que prevê como condição obrigatória para a elaboração da proposta orçamentária que ela seja debatida com a sociedade. E qual órgão mais adequado para discutir orçamento do que o órgão que tem a competência deliberativa quanto a políticas públicas na área da criança e que tem a composição paritária entre governo e sociedade. Então nós precisamos levar a discussão do orçamento para o âmbito do Conselho dos Direitos da Criança. É uma necessidade, senão nós vamos ficar sempre correndo atrás do prejuízo. Vamos estar sempre, né, preocupados, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. E nós tendo orçamento, se nós tivermos orçamento, nós temos muito o que fazer. E veja, quando a gente fala em orçamento, né, também a gente às vezes imagina só sobras, né? Tem até uma tese aqui apresentada no concurso que fala das sobras do orçamento, quer dizer, o que seria destinado à infância seriam apenas as sobras do orçamento. Não é isso que diz a lei, não é isso que diz a Constituição Federal. Para criança e adolescente nós temos que dar prioridade na hora de estarmos deliberando e formulando políticas públicas com reflexo orçamentário. E é necessário que nós, por exemplo, utilizemos certos recursos que são verbas carimbadas, que são recursos, receitas vinculadas, que são obrigatoriamente utilizados, têm que ser utilizados pelo Executivo. Por exemplo, já disse, tanto na forma da lei quanto na Constituição Federal está lá previsto a obrigação de que os municípios, assim como o Estado, mas falando aqui especificamente dos municípios, desenvolvam políticas públicas de prevenção e tratamento especializado para crianças e adolescentes usuários de substância psicoativa. E como eu disse, isso é responsabilidade fundamentalmente, embora não apenas, da área da saúde pública. E todos nós sabemos aqui que a saúde tem receita vinculada. No mínimo, se eu não me engano, 17% da receita corrente líquida do município tem que ser investido na saúde. E é lá, desse mínimo previsto na Constituição Federal, que nós temos que extrair os recursos para desenvolver as políticas públicas, e isso de forma prioritária, que são destinadas ao atendimento dessa clientela, assim como de tantos outros casos, como, por exemplo, prevenção de gravidez na adolescência e outras questões que são próprias da área da saúde. Nós não podemos imaginar que só a área social, só a assistência social vai se desincumbir com seus parcos recursos de todas as suas responsabilidades. Não, está lá, está lá no sistema. Nós temos que fazer com que haja esse compartilhamento de responsabilidade e articulação de ações entre a saúde, a assistência social, a educação, enfim, para que nós possamos ter soluções efetivas para esse problema ou para os problemas que afligem a criança e adolescente. E a educação que, não precisa nem dizer, é fundamental, é a base de tudo.
A educação, que também tem uma receita vinculada, no mínimo 25% da receita corrente líquida é destinada à educação. Na educação nós temos que desenvolver programas específicos de reinserção escolar, programas específicos que combatam a evasão escolar, antes e acima de tudo, programas de atendimento a adolescentes que são os autores de ato infracional. Quando a gente fala isso, né, a pessoa até se arrepia, mas, meu Deus, né, quando a gente fala em adolescente, autor de ato infracional, qual é que é a sanção legal prevista para esse jovem? Como é que se chama? Não é medida socioeducativa? Qual é a finalidade preponderante dessa medida? Não é a finalidade pedagógica? A própria medida não é aplicada na forma da lei, artigo 100, combinado com o artigo 113, de acordo com as necessidades pedagógicas do adolescente? Não é um fato incontestável que a imensa maioria dos jovens que se envolvem com a prática de ato infracional está fora da escola, ou já com o pé fora da escola? Então nós precisamos que a educação também desenvolva políticas públicas destinadas ao atendimento dessa categoria de jovens. Não podemos jogar a responsabilidade apenas para a saúde pública, para a assistência social. Mas enfim, é necessário que haja essa noção de que temos que compartilhar a responsabilidade, porque o compromisso é de todos nós. E é claro, quando se fala em Conselho Municipal dos Direitos da Criança, nós temos que sempre ter em mente que nós estamos falando de um órgão que precisa ter uma participação popular efetiva. Nós precisamos fazer com que a sociedade esteja presente junto ao Conselho dos Direitos. Nós temos que fazer com que esse órgão deixe de funcionar a portas fechadas no gabinete do prefeito ou em qualquer cantinho da prefeitura e se torne um órgão visível para a sociedade. E não só que esteja aberto à sociedade, mas que vá à busca da sociedade. Existe uma diretriz da política de atendimento à criança e adolescente, prevista no Estatuto, lá no artigo 88, inciso 6º, que é uma das mais importantes e que é de responsabilidade dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente e que não vem sendo exercida a contento. Qual que é? Mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Nós temos que fazer com que a sociedade esteja presente no Conselho de Direitos. E se nós conseguirmos trazer a discussão do orçamento para dentro do Conselho de Direitos, fazer com que haja uma pauta positiva e propositiva de debates no Conselho de Direitos, com a colaboração do Conselho Tutelar, com a colaboração do Ministério Público, com a colaboração do Judiciário, fornecendo ao Conselho de Direitos informações, dados quanto às maiores demandas de atendimento que o município apresenta, as maiores deficiências estruturais que o município apresenta, nós vamos conseguir fazer com que o Conselho dê uma resposta e vamos ter que cobrar essa resposta. E vejam lá, isso aqui, só para que tenham uma ideia, claro que eu teria que ter mais tempo para falar, mas aqui nós temos um manômetrozinho, né, que mostra lá se nós estamos fazendo certo ou errado, se nós estamos conseguindo ou não cumprir esse objetivo do sistema. E nós temos lá uma corneta, né, uma sineta, um alarme. Nós temos que dar o alarme quando algo não estiver funcionando a contento. Existe essa necessidade de articulação e colaboração entre todos os órgãos, mas também existe uma responsabilidade